Oiê, eu sou a Josi, eu sou professora afroalfabetizadora. 2023 foi um ano sensacional para mim. E eu pude apresentar o meu método de trabalho, que é o Afroalfabetizar por aí. E muitas pessoas me pediram para explicar um pouquinho mais, para eu falar um pouco mais. Então eu decidi fazer essa série de vídeos que acabou virando esse curso. Muito prazer, obrigada por vocês estarem aqui. Então, afroalfabetizar consiste em fazer a criança perceber a negritude de forma natural e positiva. Eu testei esse método mais ou menos uns 3 anos e eu posso só dizer que foi sensacional, tanto para mim, como professora, quanto para as crianças. Eu tenho relatos muito doces das crianças escolhendo lá na loja a boneca negra porque era igual a professora Josi, porque era igual a boneca que ela brincava, ou porque é igual a amiguinha da sala, né? Ou então é igual o personagem de um livro. Isso é muito sensacional. Eu quero apresentar para vocês a Aziza, ela é minha assistente e muitas vezes ela vai trazer algumas coisas para vocês por aqui também. Fechado? E junto com o conceito de afroalfabetizar, eu aprendi também a falar sobre a pedagogia, que é uma pedagogia que potencializa os aprendizados da nossa ancestralidade africana. Quem disse isso foi a autora Sandra Petit, lá no livro dela, Pedagogia. Você conhece esse livro? É um livro bem antigo. Eu vou deixar lá no Drive para você dar uma olhada e eu recomendo que vocês leiam pelo menos o capítulo 3. Fechado? E eu preciso perguntar uma coisa. Afinal de contas, por que fazer prática antirracista na escola? Eu tenho tantas respostas. Por que a gente tem que fazer prática antirracista na escola? A primeira de todas é porque é lei, né? E aí, o que acontece? Nessa questão, eu tenho 2 universos. Aqui, as professoras que estão acostumadas a trabalhar com tudo de fada, já tá lá há 15 anos fazendo o mesmo projeto e tá vendo que as crianças estão felizes e não quer sair ali do conforto. Tem a coordenadora que quer que faz, mas também nunca nem abriu um livro, quer que faz porque está sendo cobrada, e lá na reunião ela não consegue falar sobre, né? Porque ela também não conhece. Tem as professoras que querem fazer, mas aí as professoras de lado ficam olhando feio, as professoras do outro lado têm curiosidade, mas faz tudo errado, porque também não lê um pouquinho, né? E aí, eu já vi situações da professora me pedir ajuda porque ela quer fazer, mas ela queria cartolina marrom, queria um papel lá marrom para fazer o rostinho da bonequinha dela. E aí a mulher falou que tinha preto aí, que ela podia usar a mesma coisa. E aí, como é que faz? Porque nem tudo a gente tem que tirar do nosso bolso, né? E aí, eu falei pra ela pegar lá o parecer 1 de 2014, o parecer 1 de 2004. O parecer, ele fala assim, é bem bonito, eu até me emociono, que não é o que está escrito e é o que a gente tem por base para procurar o caminho. Mas ele fala que políticas de reparações voltadas para a educação dos negros devem oferecer garantias à população de ingresso, permanência e sucesso na educação escolar, de valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisição das competências e dos conhecimentos tidos como indispensáveis para a comunidade nos estudos, de condições para alcançar todos os requisitos, tendo em vista a conclusão de cada nível do ensino, bem como atuar como cidadãos responsáveis e participantes, além de desempenharem com qualificação uma profissão. A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639 em 2003, que alterou a Lei 9.394 de 1996, estabelecendo obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E aí ele fala um negócio, que aí esse aqui a gente tem que saber de cor. Eu não sei ainda, mas eu vou
saber logo logo. Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais, econômicos, bem como a valorização da diversidade daquilo que distingue os negros de outros grupos que compõem a população brasileira. E isso requer mudança nos discursos, nos raciocínios, nas lógicas, nos gestos, nas posturas, no modo de tratar pessoas negras. Requer também que se conheça sua história e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se especificamente desconstruir o mito da democracia racial na sociedade brasileira. Mito esse que difunde a crença que se os negros não atingirem os mesmos patamares que os não negros, é por falta de competência ou de interesse, desconsiderando as desigualdades seculares que a estrutura social e hierárquica cria com prejuízo para os negros. Então né? É fácil falar que o menino não chegou. É fácil falar que não fez porque não quis. É fácil falar, eu ensinei que todos nós somos iguais, que ninguém tem dificuldade. Se ele tá aqui e não aprendeu até agora, é problema dele. Como se a pessoa não tem autoestima nem para levantar a mão para responder uma pergunta certa. Como se por toda a vida dessa criança que só tem 4 anos, nenhum momento ela se viu ali capaz de ser um príncipe, de ser um super-herói, porque tudo que é apresentado a ele, tudo é branco. Então ele não pode ser príncipe, ele não pode ser rei, ele não pode ser lá o herói lá dele, o Capitão América dele. Ele não pode nada, ele só pode ficar quieto, porque se mexer um pouquinho, já falei pra você ficar quieto. E essa menina que tem o cabelo crespo, nenhum momento, ninguém falou pra ela que o cabelo dela também é bonito. Sabe, chega em casa, é aquela tortura pra pentear o cabelo que a mãe deixa assim, até assim, mega esticado. Porque a mãe tem medo que alguém diga que o cabelo da filha dela tá bagunçado. Entendeu? Como a criança passa 8 horas do dia dela dentro da escola, ninguém foi capaz de pegar um livro. Ou se pegou um livro onde a criança se relaciona com um animal. A criança não tem nem direito ali de ver uma família, de ver uma criança com uma mãe. Como? Aí a criança não quer ser preto. Claro que ela não quer ser preto. O que foi apresentado pra ela que ser preto é bom, que é bonito, que é legal? Nunca. Esse é o escrito do parecer. Tem também a resolução, né, o parecer deu origem à resolução, que lá de 2004 também, que institui as diretrizes curriculares nacionais de educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Lá no artigo 2, no inciso 2, ele vai dizer que o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana tem por objetivo o reconhecimento e a valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento, igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira ao lado da indígena, da europeia e da asiática. Ao lado, gente. Ninguém tá querendo, não, que agora só vamos falar de preto. Era bom, porque o tempo que a gente só fala de branco, mas a gente tá querendo que a criança se reconheça ali ao lado. Então eu vou ler Chapeuzinho Vermelho, mas eu vou pegar um livro que fale também que tem uma protagonista negra. Ou na hora que eu ler Chapeuzinho Vermelho, eu não posso colocar a menina pretinha ali pra ser a Chapeuzinho? Eu posso, né? Custa alguma coisa? Não custa nada. E aí essas são as respostas que eu falo, que aí quando dá briga, quando você vê que o povo não quer fazer mesmo, você vai fazer, porque lá no parecer tá dizendo que essa criança tem que ter uma educação de qualidade. E que educação de qualidade é essa? Onde todos os dias após dia, essa criança se vê humilhada, se vê cada dia mais distante de ser gente.
ser gente. E aí essa é uma resposta, né, mais prática. Porque é lei, vamos fazer, e um começa e outro vai. Mas, se não der certo, porque geralmente não dá, lamento já falar isso pra vocês, mas a outra tática é sensibilizar, né? Porque precisa ter esse senso. E aí, dois, você vai sensibilizar. Uma coisa que eu gosto, eu pego uma reportagem, ó, eu pego parte de uma reportagem. Esse aqui, ó, olha aí. Mas durante a celebração, o menino de apenas 3 anos de idade foi filmado usando uma máscara de macaco. Quando eu abri o link no Instagram, estava o vídeo do meu filho em uma apresentação com a máscara de macaco. Eu mandei ele como palhaço. E a música, ela dizia: um macaco, você virou um macaco. E aí? Aí você pergunta pra geral, até quando a escola vai ser uma fábrica de trauma? Até quando a gente vai ser conivente com isso? E aí eu dei um gritão, dizendo que a educação tem que estar ao lado, porque a gente só sabe pegar referências europeias. E aí eu quero saber, sem pesquisar, fala aí do seu coração, por que a gente continua reproduzindo, só pega referências europeias? Mesmo tendo, porque hoje tem livro com protagonista negro, que não é só o Mina Bonito Lá de Fita, tem mais livros, né? Um livro onde a criança veja uma família, onde a criança se relacione com amigos, onde a criancinha preta lá do livro veja lá o seu pai, sua mãe, sua avó, onde aquela criança se sinta amada, onde ela faça coisas normais, contar, dançar, comer, e não só a criança ficar sofrendo racismo lá no livro também, isso é importante. Por quê? Ó, esse vídeo tá muito longo, eu vou deixar essa reflexão. Aqui também eu vou deixar um monte de reportagem que fala que a escola é o pior lugar para a criança preta viver. Leiam, façam uma reflexão e já já eu volto.